Sim, eu concordo, evidentemente, que uma função importantíssima da educação superior é ensinar a pensar. Só se pode ensinar a pensar pensando criticamente, não é? E daí eu ter insistido na ideia da educação integral, uma ideia que foi desenvolvida, enfim, por grandes pedagogos e entre nós até pela ideia de cultura integral que foi desenvolvida por um grande intelectual português chamado Bento Jesus Caraça. E, portanto, eu creio que estas ideias se ligam naturalmente ao pensamento crítico, ao pensamento divergente e criativo, porque ser divergente, né, é criativo, e isto implica diálogo, cooperação, o ser capaz de fazer junto, não é? Quer dizer, a educação como relação social e como ação social que implica necessariamente quebrar o isolamento, não é? Quebrar o isolamento. Implica o consenso e o dissenso, o debater, o concordar e o discordar, isso implica a aprendizagem da democracia. Não é? A democracia, desse ponto de vista, tem muitas relações com a educação. Não é? Não se aprende a democracia a não ser praticando, não se aprende a cidadania ativa a não ser exercitando a cidadania. Ninguém nasce com uma vontade poderosa de querer participar socialmente e culturalmente e politicamente. Quer dizer, nós vamos aprendendo a participar e desejando participar mais na medida em que vamos começando a participar e participamos, e quanto mais participamos, mais temos necessidade de fazer a diferença, ter voz, não é? Saber como fazer, ter essa coragem cívica, ter essa autoconfiança, não é? Isto é o crucial de uma educação universitária. Se a educação universitária é uma educação para a passividade ou para a alienação, é uma educação puramente à distância, fragmentada, cindida, puramente individualizada, e nós estamos a correr riscos enormes de individualização de toda a educação, porque a individualização é gerada por fenómenos de performatividade, de competitividade, de meritocracia desproporcionada, de competitividade entre alunos e professores, não é? E, portanto, enfim, o espírito empreendedor é aquilo que se quer introduzir nas universidades hoje. Basta ler os textos da União Europeia de há 20 anos a esta parte. O espírito empreendedor vem de onde? Das novas teorias da gestão pública, da nova governança, da reinvenção do governo. Há todo um programa, não é, ideológico, político e gestionário relativamente a estas matérias. E, portanto, significa que a universidade tem que, a educação superior tem que tomar uma posição relativamente a isto, que é uma posição ético-política, de projeto, de afirmação, sob risco de a universidade terminar. Porque a universidade é multissecular, resistiu, mas não quer dizer que continue. Não é? O grande sociólogo português, Hermínio Martins, que trabalhou 30 anos em Oxford, não é? E que morreu há pouco tempo, dizia com frequência que se as universidades caminharem, enfim, na orientação que estão a tomar, elas transformar-se-ão em centros de habilidades avançadas. Bem, e centros de habilidades avançadas, convenhamos, há muitas outras instituições, mesmo empresariais, que terão maior capacidade que a universidade e não terão os problemas que as universidades têm, nem as exigências, não é, para o fazer muitíssimo melhor. Vejam, a avaliação, foi aqui falada, a avaliação é muito interessante, não é? Quer dizer, o ensino remoto vem pôr a nu as profundas contradições entre o discurso sobre uma universidade da inovação e das chamadas competências transversais e a avaliação dominante que nós continuamos a fazer nas universidades. Não há avaliação que resista, nem a educação universitária que resista, porque nós fazemos uma avaliação padronizada, estandardizada, contábil, mensurável, competitiva e hierarquizante. Fazemos o mais fácil. Quando sabemos que o mais avançado e compatível com uma educação universitária integral, não é? Preocupada com as tais competências transversais, é uma avaliação formativa, extremamente exigente, aliás, de ser feita, e por isso é que nós não a fazemos. Ela toma-nos muitíssimo mais tempo, é muitíssimo mais rigorosa, e devo dizer-se, os estudantes também não gostam muito dela quando ela é feita a sério, uma formação contínua de tipo formativo, não é? Dialógica, ela própria, negociada, intersubjetiva. Bem, mas isso é um plano que está para além das nossas capacidades e possibilidades. Agora, efetivamente, queixamos-nos de quê? Queixamos-nos da deriva neopositivista que estamos a viver. Nós, reparem, não estamos a pôr o paradigma da avaliação em causa, nós estamos a dizer é que nós queremos manter a mesma avaliação objetivista
E estamos preocupados porque não isolamos as variáveis de contexto para nos assegurarmos de que essa avaliação ocorre em condições quase laboratorialmente controladas, isto é, o aluno não copia, o aluno não consultou as fontes, etc, etc, etc. Eu resolvi este ano todos os meus problemas relativamente aos estudantes de graduação com testes com provas de consulta e, portanto, em consulta não há copiar, nem há deixar de copiar. Claro, são muito difíceis de fazer as provas de consulta e são extremamente difíceis de corrigir, o que significa que dão muitíssimo mais trabalho. Foi dito também que o ensino não tem distância. Enfim, até metaforicamente é uma ideia interessante. Bem, mas simultaneamente vários de nós, não é, falaram em ensino remoto, não é? Bem, em que é que ficamos? Eu diria que há imensas distâncias no processo de ensino-aprendizagem. Imensíssimas distâncias, não apenas físicas. Não é? E quem é professor e educador há muitos anos sabe disto. Há distâncias culturais, há distâncias de subcultura mesmo, de linguagens, de códigos morais e ético-políticos, há distâncias sociais, há distâncias hierárquicas, quer dizer, o processo de ensino-aprendizagem não ocorre no céu, ocorre neste mundo, na Terra, com todos os ingredientes que nós temos em termos de relações de poder, de estratificação social, cultural, económica, de género, de raça, de etnia, todas as quiser, de idade, todas as quiser. E, portanto, só há distâncias. Nós não temos conseguido impulsionar uma educação democrática contra essas distâncias vistas como diferenças e, sobretudo, desigualdades sociais profundas, e nós temos-las na universidade hoje mais do que nunca. Por um lado é um bom sinal, democratizamos a entrada, o acesso, mas por outro lado temos sido incapazes de lhes responder de uma forma educativa e pedagógica. Não como se a universidade fosse uma empresa. Não é? Porque isso seria a solução mais fácil. E aí abordo a questão da democracia. Claro, a democracia está em profunda erosão nas universidades. Nunca esteve nas últimas 2 décadas particularmente pujante. A partir do RGES, a democracia sofre, do meu ponto de vista, um golpe de morte nas instituições. Isso parece-me evidente. Quer dizer, o todo-poderoso reitor é hoje a metáfora acabada de um CEO, de um Chief Executive Officer. É pena que não tenha os recursos, não é, das empresas privadas. Pelo menos, enfim, nós teríamos que aguentar um CEO, mas se ele tivesse os recursos, enfim. A cultura colegial, a cultura da participação, teve um ataque profundo no RGES. É preciso discutir esta matéria e é evidente que o mundo digital não é um mundo diabólico. Não é? Agora, percebe-se que no contexto em que nós estamos a viver, o mundo digital terá que ser questionado e interrogado relativamente às práticas democráticas e participativas e cidadania nas universidades. Ajuda ou dificulta a lá chegar? Não é? Enfim, e podemos encontrar respostas para um lado e para o outro, tudo depende das circunstâncias. Falou-se das questões de género, seguramente, quer dizer, essa análise parece-me óbvia, parece-me certa, compreensível. Como parece certa e compreensível uma generalizada crise quanto à investigação e à produção académica. A intensificação do trabalho docente tem sido de tal forma que eu não encontro ninguém com quem trabalho, dos meus colegas de departamento, de instituto, etc., que me diga que agora, fechado em casa, finalmente está a ler os autores, a produzir, a escrever artigos, capítulos e livros. Digo é que as pessoas trabalham de manhã à noite e chegam ao fim do dia parece que não fizeram nada. E não fizeram nada porquê? Porque não fizeram nada das dimensões cruciais. Os projetos de investigação estão em stand-by, os trabalhos de campo nas ciências sociais e humanas que são centrais estão, enfim, impedidos de ser realizados na maior parte dos casos. Portanto, eu diria, nós vamos ter profundíssimas consequências em certas áreas, não só nas áreas experimentais e laboratoriais, nas ciências sociais humanas, nas humanidades em geral, de uma profunda crise da produção académica, da publicação de trabalhos, e isso parece-me evidente. Outra coisa que é evidente é o isolamento dos professores e investigadores. Nós estamos cada um nas suas casas, estamos a ficar isolados, não é? Estamos a fazer de tudo para manter a sanidade mental, estamos em sobretrabalho, reuniões, júris, tudo isto à distância, mas sozinhos, cada vez mais solitários.
Este isolamento é um isolamento que tem consequências de saúde, estão todas estudadas, de saúde, de sociabilidade, de convívio, de diálogo, de ação coletiva no interior e no exterior da universidade. Quer dizer, a universidade está enclausurada. Não é que ela estivesse pujante e muito ativa antes, bem, mas esta situação que nós estamos a viver coloca-nos imensos problemas, imensos desafios. E, portanto, eu diria, está nas nossas mãos, juntamente com as associações docentes, os sindicatos, os conselhos gerais das universidades, não é? Que parecem, eu não quero ser injusto, mas parecem todos adormecidos. O CRUP, que está desaparecido, não diria em combate, porque deixou de combater há muito tempo, portanto não está desaparecido em combate o CRUP, não é? Para desaparecer em combate é preciso combater. Vou terminar, não é? Com esta tirada relativamente ao CRUP, não são as pessoas são estimáveis, conheço muitas delas, etc, etc. O CRUP há muitos anos que está neutralizado e, portanto, significa que não é capaz de meter o ministro, seja ele qual for, de que governo seja, na ordem, porque não tem uma agenda forte. Os reitores estão mais divididos, tendencialmente na lógica da busca de recursos e da resolução dos seus problemas, que são muitos, e nós acompanhamos solidariamente nesse processo, mas são incapazes de estabelecer uma agenda forte. E não era preciso a maioria do CRUP. É preciso uma massa crítica no CRUP organizada, com uma agenda forte e articulada para procurar negociar politicamente estas matérias. Porque isto no limite, isto é política universitária, eu diria, é da mais alta política, é da mais nobre neste sentido. E, portanto, eu espero muito mais dos nossos representantes nos Conselhos Gerais, dos reitores que os nossos representantes elegeram e presidentes, nos casos dos politécnicos, e espero muito mais dos órgãos de coordenação, quer das universidades, quer dos politécnicos, e, sobretudo, num momento de crise como este, em que nós nos arriscamos a ficar definitivamente para trás e a agudizar a crise que já vínhamos vivendo intensamente. Muito obrigado pela vossa paciência.